Ecos da Fé apresenta O Atleta Celestial de John Bunyan. 9 direções como correr. Primeiro, entre no caminho certo. Se você quer correr para obter o reino dos céus, certifique-se de entrar no caminho que te levará até lá, pois é uma coisa vã pensar que terás o prêmio, a menos que estejas no caminho que leva a ele. Se um homem em Londres começar a correr para Nova York por causa de uma aposta, agora, embora ele seja o corredor mais rápido, ainda assim, se ele correr totalmente para o sul, ele nunca se aproximará de Nova York, pois Nova York é para o norte. Assim é a nossa corrida celestial. Não é simplesmente o corredor, nem o quão rápido esse corredor corre que ganhará a coroa, mas sim aquele que esteja no caminho certo. Tenho observado, no pouco tempo que tenho sido professor, que há uma grande correria de um lado para o outro, alguns para este lado, outros para aquele, mas é de se temer que a maioria deles estejam fora do caminho. Então, embora eles corram tão rápido quanto a águia pode voar, eles não são beneficiados em nada. Se você agora diz qual é o caminho, eu te digo que Cristo, Filho de Maria, o Filho de Deus, Jesus disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim." João 14,16. Então teu negócio é, se queres ter a salvação, vê se Cristo é teu, com todos os seus benefícios. Se Ele te cobriu com todos os seus direitos, se Ele te mostrou que os teus pecados foram lavados com o sangue do seu coração, se você foi plantado nele, e se você tem fé nele para fazer dele a sua vida e se conformar com ele, isso é, tal fé que conclua que você é justo porque Cristo é a sua justiça. E pelo amor do Senhor, tome cuidado e não se engane e pense que está no caminho por motivos muito leves, pois se você perder o caminho, perderá o prêmio. Se você perder isso, tenho certeza que perderá a sua alma. Eu te suplico que cuides da tua alma, e para que assim faças, segue este conselho: desconfie de sua própria força e jogue-a fora. Ajoelhe-se em oração ao Senhor pelo Espírito da verdade. Procure sabedoria em sua palavra. Mantenha-se acompanhado dos cristãos mais saudáveis que têm mais experiência de Cristo e certifique-se de ter um cuidado especial com falsas religiões. Digo-te que isso é um assunto tão sério e temo que você dê tão pouca importância a isso. Temo que as suas resoluções sejam muito leves e isso faz o meu coração doer enquanto estou a escrever para ti. Que o Senhor te ensine o caminho por meio de seu Espírito, e então estou certo de que o conhecerás. Por isso, corra. Tenha o cuidado de confiar na obediência externa a qualquer um dos mandamentos de Deus, ou pensar que você é melhor aos olhos de Deus por isso. Vigie-se para não buscar a paz para a sua alma a partir de qualquer justiça própria. Mas se você pode crer, assim como é pecador, é justificado gratuitamente pelo amor de Deus, mediante a redenção que há em Cristo, e que Deus, por amor de Cristo, te perdoou, não por algo que você tenha feito ou vá fazer, você certamente estará no caminho certo. O Senhor te colocou nele e te manterá nele. Segundo, estude no caminho. Assim como você deve entrar no caminho, você deve também estudar e meditar no mesmo e sobre o caminho.
Você conhece homens que seriam especialistas em qualquer coisa, pois estudam muito sobre essas coisas. Isso, portanto, você deve fazer. Que o seu estudo seja muito dedicado a Cristo, o caminho, o que Ele é, o que Ele fez e por que Ele o fez que fez. Porque Ele, antes a si mesmo, esvaziou-se, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança aos homens, porque Ele chorou, porque Ele morreu, porque Ele carregou o pecado do mundo, porque Ele foi feito pecador e porque Ele foi feito justiça, porque Ele está no céu na natureza de homem. E o que Ele faz lá? 2 Coríntios 5:21. Medite e medite muito sobre essas coisas. Pense também nos lugares às quais você não deve se aproximar. Você deve evitar tais coisas que são proibidas na palavra de Deus. Afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da sua casa. Os seus pés descem à morte, os seus passos conduzem-na ao inferno. Provérbios 5:5, Provérbios 5:8. Não passe pelos caminhos perigosos, nem chegue perto deles, nem tenha nada a ver com eles. Por isso, corra. Terceiro, remova os obstáculos. Não apenas assim, mas em seguida você deve se despojar daquelas coisas que podem impedi-lo de começar ou continuar no caminho para o reino dos céus, como a cobiça, o orgulho, a luxúria ou qualquer outra coisa. Seu coração pode estar se inclinando para poder impedi-lo de continuar nessa corrida celestial. Os homens que correm por uma aposta não se sobrecarregam, nem carregam consigo coisas que possam ser um obstáculo para eles em sua corrida. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. 1 Coríntios 9:25. Isso é, ele deixa de lado tudo que seria, de alguma forma, uma desvantagem para ele. Como diz o apóstolo, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tesnazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Hebreus 12:1. É uma coisa vã falar em ir para o céu, se você deixa o seu coração sobrecarregado com aquelas coisas que o atrapalham. Você não diria que tal homem corre o risco de perder uma corrida caso ele decida encher os bolsos com pedras, pendurar roupas pesadas nos ombros e usar grandes sapatos em seus pés? Assim é referente à corrida celestial. Tu falas de ir para o céu, e ainda assim enche os teus bolsos com pedras, isso é, enche teu coração com este mundo, e aí pendura nos teus ombros os seus lucros e prazeres? Ah, você está amplamente enganado. Se você planeja vencer, deve se despir, deve deixar de lado todo o peso, deve ser moderado em essas coisas. Por isso, corra. 4. Cuidado com os atalhos. Tome cuidado para não entrar naquelas ruas que levam para fora do caminho. Há caminhos tortuosos, caminhos onde os homens se desviam, caminhos que levam à morte e à condenação. Por isso, tome cuidado por onde andas. Isaías 59:8. Alguns deles são perigosos por causa da prática. Provérbios 7:25. Alguns por causa da opinião, mas não se importe com eles. Cuide do caminho à sua frente. Olhe para a sua frente. Não vire nem para a direita nem para a esquerda. Provérbios 4:27. Mas que os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Provérbios 4:25. Pondera a verdade de teus pés, e que todos os teus caminhos sejam estabelecidos. Não vire a mão nem para a direita nem para a esquerda. Afasta o teu pé
mal. Provérbios 4, 26 e 27. Este conselho, quando não é levado tão a sério, é a razão de viver de opinião em opinião, cambaleando de um lado para o outro, de igreja para igreja, e assim perdendo o caminho para o reino. Embora o caminho para o céu seja apenas um, ainda assim existem muitos caminhos tortuosos e atalhos. E novamente, apesar do reino dos céus ser a maior cidade, geralmente esses atalhos são mais frequentados. A maioria dos viajantes seguem por esses caminhos. Portanto, o caminho para o céu é difícil de ser encontrado e difícil de ser mantido por causa disso. No entanto, assim como foi com a prostituta de Jericó, ela tinha um fio de escarlate amarrado em sua janela, pela qual sua casa era conhecida. Josué 2,18. Assim é com o caminho celestial. As correntes escarlates do sangue de Cristo correm por todo o caminho para o reino dos céus. Portanto, lembre-se disso. Veja se você encontra a aspersão do sangue de Cristo no caminho. Se você encontrar, tenha bom ânimo. Você está no caminho certo. Mas tenha cuidado para não se enganar com uma fantasia, pois então podes encantar-te e desviar-te para qualquer viela ou caminho. Procure sempre o caminho em que o sangue de Cristo pode ser visto. É isso que o apóstolo quer dizer quando diz que temos intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne. Hebreus 10, 19 a 20. Quão fácil é hoje em dia para o diabo ser astuto para as pobres almas, chamando seus caminhos como caminho para o reino. O diabo sempre falará que este é o caminho de Deus. E com que rapidez, ganância e aos montes, as pobres almas simples se jogam nisto, especialmente se for coberto com alguns atos externos de moralidade. Mas isso é porque os homens não conhecem as veredas do caminho plano para o reino dos céus. Eles ainda não aprenderam que Cristo é o verdadeiro caminho e o que é a sua justiça, e muito menos têm noção de sua própria insuficiência, mas são ousados, orgulhosos e presunçosos. 5. Não olhe muito alto. Não exagere em olhar muito alto em sua jornada para o céu. Você sabe que os homens que correm uma corrida não costumam olhar para um lado e para o outro, nem costumam erguer os olhos muito alto, pois ao olharem demais para as outras coisas, eles tropeçariam e cairiam. Assim é com a corrida celestial. Se você olhar e observar todas as opiniões e caminhos do mundo, também, se você estiver se intrometendo demais nos decretos secretos de Deus, ou deixar seu coração entreter perguntas demais sobre algumas das curiosidades tolas e agradáveis, você pode tropeçar e cair, como muitas centenas na Inglaterra fizeram, para sua própria derrota eterna. Preste atenção, portanto. Não siga esse espírito orgulhoso e altivo, como o diabo não pode se contentar com a sua própria posição. Davi era de um espírito excelente quando disse: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para contigo. Salmos 131, versos 1 e 2. Leitor, você corre assim? 6. Não abra o ouvido. Tome cuidado para que você não tenha um ouvido aberto a todos os que clamam por você, tentando tirá-lo do foco, enquanto você está em sua jornada. Homens que correm, você sabe, se alguém
os chamar, dizendo: se você não for muito rápido, eu posso acompanhá-lo. Os corredores decididos diriam: infelizmente, não posso ficar. Estou com pressa. Por favor, não fale comigo agora. Eu nem posso ficar com você. Estou a correr para uma aposta. Se eu ganhar, estou feito. Se eu perder... Dessa maneira, sábios são os homens, quando correm por coisas corruptíveis. Além disso, tu tens mais motivos para fazê-lo do que estes, visto que eles correm por coisas passageiras, mas tu corres para a glória incorruptível. Eu te dou o aviso disso oportunamente, sabendo que terás muitas pessoas chamando por você: o diabo, o pecado, este mundo, vãs companhias, prazeres, lucros, estima entre os homens, facilidade, pompa, orgulho, todos clamando: fique por mim. E outros dizendo: não me deixes para trás. Um terceiro diz: e leve-me com você. O que você irá, diz o diabo, sem os seus pecados, prazeres e lucros? Você é tão apressado? Você não pode ficar e levar isso com você? Você deixará seus amigos, companheiros para trás? Você não pode levar seus vizinhos, o mundo, o pecado, a luxúria, o prazer, o lucro, a estima entre os homens com você? Não deixes o seu ouvido aberto para as lisonjas tentadoras, sedutoras e emaranhadas de tais almas afundadas, como estas são. Filho meu, diz Salomão, se os pecadores querem seduzir-te, não os consistas. Provérbios 1:10. Você sabe o que custou ao jovem de quem Salomão fala em Provérbios 7:21-27? Ele, que foi seduzido por uma prostituta, seduziu-a com as suas muitas palavras, com as lisonjas de seus lábios, o arrastou, até que ele a seguiu como um boi que vai ao matadouro, como um cervo que corre para a rede, até que a flecha lhe atravesse o coração, com a ave que se apressa para o laço, sem saber que isso custará a vida. Agora, pois, filho, dar-me ouvido, diz ele, e ser atento às palavras da minha boca. Não se desvie o teu coração para os caminhos dela, e não andes perdido nas suas veredas, porque a muitos feriu e derrubou, e são muitos os que por ela foram mortos. A sua casa é caminho para a sepultura, e descem para as recâmaras da morte. Alma, aceite esse conselho e diga: Satanás, pecado, luxúria, prazer, lucro, orgulho, amigos, companheiros e tudo mais, deixe-me em paz. Afasta-se, não se aproxime de mim, pois estou a correr para o céu, por minha alma, por Deus, por Cristo, do inferno e da condenação eterna. Se eu ganhar, ganho tudo. Se eu perder, perco tudo. Deixe-me em paz, porque eu não o ouvirei. Por isso, corra. 7. Não desanime. Em seguida, não se assuste, embora encontre vários motivos de desânimos em sua jornada para lá. Aquele homem que está decidido a ir para o céu, se Satanás não pode ganhá-lo por lisonjas, ele se esforçará para enfraquecê-lo por desânimo, dizendo: você é um pecador, você derrubou a lei de Deus, você não é eleito, você veio tarde demais, o dia da graça já passou, Deus não se importa com você, seu coração é vazio, você é preguiçoso. E assim foi com Davi, onde ele disse: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Salmos 27:13. É como se ele dissesse: o diabo se enfureceu tanto e meu coração era tão vil que se eu tivesse julgado de acordo com meus próprios sentidos e sentimentos, eu estaria absolutamente distraído. Mas eu confiei em Cristo, na promessa,
e esperei que Deus seria tão bom como sua promessa de ter misericórdia de mim, um pecador indigno. É o que me encorajou e me impediu de desmaiar. E assim deves fazer quando Satanás, a lei ou a tua própria consciência te desanimar, seja pela grandeza dos teus pecados, pela maldade do teu coração, pelo tédio do mundo, pela perda de prazeres exteriores, pelo ódio que você obterá do mundo, ou por algo semelhante. Então você deve se encorajar com a franqueza das promessas, a ternura do coração de Cristo, os méritos de seu sangue, com os seus convites para entrar, a grandeza do pecado de outros que foram perdoados e que, mesmo Deus, através de Cristo, manterá a graça para todos sempre. Se estas não forem tuas meditações, tu irás prosseguir vagarosamente pelo caminho celestial. Portanto, digo, anime-se em sua jornada e diga àqueles que buscam a sua destruição: ó inimiga minha, não te alegres ao meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se mora nas trevas, o Senhor será a minha luz. Miqueias 7:8. Por isso, corra. 8. Suportar tribulações. A tribulação da cruz. Tome cuidado para não tropeçar na cruz pela qual você deve passar antes de vir para o céu. Você deve entender que não há homem que vá para o céu que não seja pela cruz. A cruz é um marco permanente pelo qual todos os que vão para a glória devem passar, através de muitas tribulações. Nos importa entrar no reino de Deus. Atos capítulo 14, verso 22. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. 2 Timóteo 3:12. Se você está no caminho para o reino, tu virás à cruz em breve. Que o Senhor conceda que você não recue e que você continue no caminho. Se alguém vir após mim, diz Cristo, a si mesmo, negue-se dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Lucas capítulo 9, verso 23. A cruz permanece e está desde o princípio como um sinal de caminho para o reino dos céus. Você sabe que se alguém lhe perguntar qual é o caminho para um lugar, qual é a melhor direção, não digas apenas este é o caminho, mas também diga: você deve passar por tal portão, por tal arbusto, por tal árvore, ponte ou algo semelhante. Você está a perguntar qual é o caminho para o céu? Ora, eu digo-te, Cristo é o caminho. Nele você deve entrar em sua justiça para ser justificado. E se você está nele, logo constatará a cruz. Você deve aproximar-se dela, deve tocá-la, você deve tomá-la, ou então você sairá rapidamente do caminho que leva ao céu e virará alguma dessas ruas tortuosas que levam às câmaras da morte. Conheça a cruz. Você pode conhecer a cruz por 6 coisas. Primeiro, a cruz é conhecida na doutrina da justificação. Segundo, na doutrina da mortificação. Terceiro, na doutrina da perseverança. Quarto, na doutrina da abnegação. Quinto, na doutrina da paciência. Sexto, na comunhão com os santos. Há muito na doutrina da justificação. Um homem é forçado a desistir de sua justiça própria e se segurar na justiça do outro. Isso não é uma tarefa fácil para um homem fazer. E eu lhe asseguro que ele deve primeiro esticar cada veia de seu coração antes que ele seja levado a ceder a ela. É um milagre para um homem negar, rejeitar, abominar, jogar fora todas as suas orações, lágrimas, esmolas, guardas de sábados, leituras e está disposto, no meio do sentimento de seus pecados, a lançar-se totalmente à sua justiça e obediência de outro homem,
abominando o seu próprio, considerando-o como um pecador mortal, como a violação aberta da lei. Eu digo, fazer isso, em verdade, é o maior pedaço da cruz. Portanto, Paulo chama isso mesmo de sofrimento, quando ele decidiu rejeitar todas as coisas para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria. Na doutrina da mortificação também há muito da cruz. Não é nada para um homem entreter-se em suas opiniões vis, em seus pecados vis, em seus amados, agradáveis e queridos pecados que se apegam a ele como a carne apega aos ossos. O quê? Perder todas essas coisas corajosas que os meus olhos contemplam por aquilo que eu nunca vi com os meus olhos? O quê? Perder meu orgulho, minha cobiça, minha vã companhia, esporte, prazeres e o resto? Eu lhe digo que isso não é fácil. Se fosse, porque todas aquelas orações, suspiros e vigílias, porque precisamos ser tão contrários a isso? Não. Você não vê que alguns homens, antes de começarem esses trabalhos, arriscaram até mesmo a perda de suas almas, do céu, de Deus, de Cristo e tudo mais? Qual é a significância de todos aqueles atrasos e adiamentos pelas quais dizemos, fique mais um pouco, estou relutante em deixar meus pecados, enquanto sou jovem e saudável? É tudo em vão? Eu lhe asseguro que cortar a mão direita ou arrancar o olho direito não é prazeroso para a carne. A doutrina da perseverança também é contrária à carne, que não é apenas para o começo da corrida, mas também para suportar, não é apenas para fazer proclamar, eu vou ter o céu, mas também conhecer a Cristo, vestir-se de Cristo e andar com Cristo como seu companheiro para o céu. De fato, é grande coisa começar a procurar o céu, começar a buscar o Senhor, começar a evitar o pecado, mas é uma questão muito grande continuar com a aprovação de Deus. Meu servo Caleb, diz Deus, é um homem de outro espírito e perseverou em seguir-me, isto é, sempre me seguiu, e eu farei entrar na terra. Números 14, 24. Quase todos os milhares de filhos de Israel, em sua geração, ficaram aquém da perseverança quando caminharam do Egito para Canaã. De fato, eles começaram a trabalhar de boa vontade, estavam com muito fôlego, mas rapidamente ficaram sem fôlego e os seus corações voltaram novamente para o Egito. É uma questão fácil para um homem correr muito por curto período, por 1 ou 2 milhas. Mas existir por 100, por 1000, por 10.000 milhas? O homem que faz isso deve encontrar sua cruz, dor, cansaço, espinho, pântanos e outros obstáculos que tornam sua jornada muito mais dolorosa. Você não vê com os olhos diariamente que a perseverança é uma parte muito grande da cruz? Por que mais os homens se cansam tão cedo? Eu poderia apontar muitos que, após terem seguido caminhos de Deus por cerca de 12 meses, outros podem ter sido 2, 3 ou 4, alguns mais, outros menos. Eles foram derrotados pelo vento, tomaram seu alojamento e descansaram antes de chegarem ao céu. Alguns naquele pecado, e não no secreto, às vezes dito abertamente, dizendo: o caminho é muito estreito, a caminhada muito longa, a religião muito santa, não conseguiríamos resistir, nem conseguiríamos ir mais longe. E assim também é com os outros 3, a saber, paciência, abnegação e comunhão com os santos. Quão difíceis são essas coisas! É fácil negar a outro homem, mas não é tão fácil negar a si mesmo. Negar a si mesmo por amor de Deus, ao seu evangelho, aos santos. Negar a si mesmo referente a tal vantagem e a tal ganho.
Essa escritura é raramente lida, raramente colocada em prática, que diz: se a comida fizer tropeçar a meu irmão, nunca mais comerei carne, para não servir de tropeço ao meu irmão. 1 Coríntios 8,15. Novamente, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não nos agradarmos a nós mesmos. Romanos 15:1. Mas quão obstinada, quão precipitada, quão rabugenta e autorresoluta é a dureza dos cristãos hoje em dia. Além disso, quão pouco consideram os pobres, a menos que sejam para dizer: aquecei-vos e fartei-vos. Tiago 2,16. Mas dar é um trabalho raro, especialmente dar algo a um pobre. Gálatas 6,10. É a cruz que guarda aqueles que são destinados para o céu. Alguns homens, como disse antes, quando chegam à cruz, não conseguem ir mais longe, mas acabam voltando aos seus pecados. Outros tropeçam e quebram o pescoço. Outros, ao verem que a cruz se aproxima, desviam-se para a mão esquerda, para a mão direita, e assim pensam ir para o céu de outra maneira. Mas eles são enganados. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão certamente perseguidos. 2 Timóteo 3,12. São poucos os que, quando chegam à cruz, clamam: bem-vinda à cruz, como alguns dos mártires fizeram com a cruz, que foram queimados. Portanto, se você encontrar a cruz em sua jornada, seja de qualquer maneira, não se assuste. Diga: pobre de mim, que devo fazer agora? Mas tenha coragem, sabendo que a cruz faz parte do caminho para o reino. Pode um homem crer em Cristo e não ser odiado pelo diabo? Ele pode fazer uma profissão deste Cristo, e isso doce e convincente, e os filhos de Satanás segurar sua língua? As trevas podem concordar com a luz? Ou o diabo suportar que Cristo Jesus seja honrado tanto pela fé, por uma conversa celestial, e deixar essa alma em paz? Você nunca leu que o dragão persegue a mulher? Apocalipse 12:13. E que Cristo disse: no mundo tereis aflições? João 16:33. 9. Aumente a compreensão e a vontade. Roga a Deus que Ele faça essas duas coisas por ti. Primeiro, ilumine o teu entendimento, e segundo, inflame a tua vontade. Se esses dois forem feitos com eficácia, não há motivos para temer, mas você irá em segurança para o céu. Ilumine o seu entendimento. Uma das grandes razões pelas quais homens e mulheres dão tão pouca atenção ao outro mundo é porque veem tão pouco dele. E a razão pela qual eles veem tão pouco disso é porque eles têm seus entendimentos obscurecidos. Portanto, diz Paulo, vocês crentes não devem andar como também andam os gentios, na vaidade de seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimentos, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Efésios 4:18 e 17. Não andem como eles, não corram como eles. Infelizmente, pobres almas, eles têm seus entendimentos obscurecidos, seus corações cegos, e essa é a razão pela qual eles têm subestimado o Senhor Jesus Cristo e a salvação de suas almas. Haverá muita frustração quando os homens virem as coisas de outro mundo. Deus, Cristo, céu e a glória eterna que há para ser desfrutada. A conversão de pecadores por meio do Espírito Santo os fará correr por todos os lados para apreciar as coisas celestiais e abdicar de todas as coisas terrenas.
Moisés, tendo uma visão disso, porque seu entendimento foi iluminado, ele não temeu a ira do rei, mas escolheu, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Hebreus 11:25. Ele se recusou a ser chamado de filho do rei, recusando as maravilhosas riquezas para que sofresse por Cristo com uns pobres santos desprezados. Isso foi possível somente porque ele viu aquele que era invisível e teve respeito à recompensa do galardão. Hebreus 11:26. E é por isso que o apóstolo geralmente ora em suas epístolas pelos santos, para saberdes qual é a esperança do seu chamado, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Efésios 1:18. E para que eles pudessem compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Efésios 3:11-19. Ore, portanto, para que Deus ilumine seu entendimento. Isso será de grande ajuda para ti. Isso fará com que você suporte grandes pesos pela causa de Cristo. Como Paulo diz, depois de iluminados, sustentastes grandes lutas e sofrimentos, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuir de vós mesmos o patrimônio superior e durável. Se um homem estiver desapercebido e não ver uma joia no seu caminho, irá pisoteá-la ao invés de pegá-la. Ora, assim é com as coisas celestiais. Embora o céu nunca valha tanto e você nunca tenha tanta necessidade dele, ainda assim, se você não vê, isso é, se o seu entendimento não foi aberto ou iluminado, você não dará nenhum valor. Portanto, clame ao Senhor por graça iluminadora e diga: Senhor, abra meus olhos cegos. Senhor, tire o véu do meu coração escuro. Mostre-me as coisas do mundo e deixe-me ver a doçura, a glória e excelência delas por amor de Cristo. Incendeie tua vontade. Clame a Deus para que Ele incendeie a tua vontade, também como as coisas do mundo celestial. Quando a vontade de um homem está totalmente determinada para fazer tal ou tal coisa, então deverá ser bem difícil que algum obstáculo o faça desistir. Quando Paulo decidiu subir para Jerusalém, embora isso significasse que ele iria sofrer, ele não se intimidou. Não, diz ele, estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Atos 21:13. Sua vontade foi inflamada por seu amor a Cristo, e por isso todas as persuasões contrárias a tal propósito não tiveram nenhum efeito. De fato, ter tal vontade para o céu é uma vantagem admirável para um homem que está a correr para lá. Um homem decidido, com sua vontade fixa, dirá: farei o meu melhor para me beneficiar, farei o meu melhor para impedir meus inimigos. Eu não desistirei enquanto eu aguentar. Eu terei o céu, ou perderei minha vida. Eis que me matará, já não tenho esperança. Contudo, defenderei o meu procedimento. Jó 13:15. Não te deixarei ir, se não me abençoardes. Gênesis 32:26. Eu vou e eu vou. Essa é a abençoada e inflamada vontade de ir ao céu. Se um homem estiver disposto, então qualquer argumento será motivo de encorajamento. Mas se não quiser, então qualquer argumento o desencorajará. Isso é visto tanto em santos quanto em pecadores, naqueles que são filhos de Deus e naqueles que são filhos do diabo. Os santos de outrora, estando eles dispostos e decididos pelo céu, o que poderia impedi-los? Nem espada ou cabestro, masmorras fedorentas, chicotes, ursos, touros, leões
torturas cruéis, apredejamento, fome ou nudez irão impedi-los. Não, e em todas essas coisas eles foram mais que vencedores, por meio daquele que os amou. Romanos 8,37, que também os fez querer o dia do teu poder. Salmo 110,3. Veja novamente, do outro lado, os filhos do diabo, eles não estão dispostos a correr para o céu. Colocam sua esperança em coisas terrenas, por isso dizem: casei, tenho uma fazenda, perderei meu comércio, perderei meu orgulho, meus prazeres, serei zombado, escarnecido. Portanto, não ouso ir. Eu, diz outro, ficarei até ser mais velho, ou até que meus filhos estejam todos crescidos, ou até que eu seja um pouco afortunado neste mundo, ou até que eu tenha feito isso ou aquilo. Mas, infelizmente, a realidade é que eles não estão dispostos. Pois se eles estivessem profundamente dispostos, essas coisas não os amarrariam. E eu lhe digo que a vontade é tudo. Essa é uma das principais coisas que giram a roda para trás ou para frente. E Deus sabe disso muito bem, assim também como o diabo. Portanto, ambos se esforçam muito para fortalecer a vontade de seus servos. Deus faz de seus um povo disposto a servi-lo, e o diabo faz o que pode para possuir a vontade e a afeição daqueles que são seus, com o amor ao pecado. Portanto, quando Cristo chegar perto do assunto, de fato ele diz: contudo, não quereis vir a mim para terdes vida? João 5,40. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos como a galinha que ajunta os do seu próprio ninho debaixo das asas, e não os quiseste. Lucas 13:34. Portanto, clame muito a Deus para inflamar sua vontade para o céu e para Cristo. Tua vontade, se for corretamente edificada para o céu, você não será derrotado pelo desânimo. Essa foi a razão pela qual Jacó lutou com o anjo. Embora ele tenha perdido um membro, por assim dizer, e a sua coxa tenha se deslocado enquanto lutava com ele, ainda assim, diz ele: não te deixarei ir, se não me abençoardes. Obtenha sua vontade por meio da graça celestial. Resolva lutar contra todos os desencorajamentos, e então você irá toda a velocidade para o céu. Mas se você vacilar em sua vontade, você correrá mancando e parando por todo o caminho que percorreu, e também com certeza ficará aquém no final. O Senhor te dê vontade e coragem. Assim, terminei de te orientar sobre como correr para o reino. Certifique-se de guardar na memória o que eu te disse, para que você não perca o seu caminho. Mas por que gostaria que você pensasse neles? Resumo tudo nesse pequeno pedaço de papel. Primeiro, entre no caminho. Segundo, estude sobre o caminho. Terceiro, em seguida, tire e deixe de lado tudo que possa o atrapalhar. Quarto, cuidado com os atalhos. 5. Não olhe muito ao seu redor e certifique-se de ponderar o caminho dos seus pés. 6. Não pare por causa de ninguém que te chame, seja o mundo, a carne, o diabo, pois tudo isso te atrapalhará em sua jornada. 7. Não se assuste com quaisquer desencorajamentos que encontrar no caminho. 8. Cuidado para não tropeçar na cruz. 9. Clame muito a Deus por um coração iluminado e uma mente disposta, e Deus lhe dará uma jornada próspera. No entanto, antes de me despedir, deixe-me te dar alguns motivos para os impelir no caminho. Pode ser que eles sejam tão bons quanto um par de esporas para espetar o seu coração nesta rica viagem.